Você já sentiu que estava no lugar errado, fazendo algo que não te faz crescer? Foi exatamente assim que eu me senti no meu primeiro emprego. E hoje eu vou te mostrar 3 lições que eu aprendi que me fizeram largar esse emprego. Se você está começando a sua carreira hoje, talvez essas 3 lições possam te ajudar a pensar no melhor lugar para você ir. Antes de te apresentar essas 3 lições, eu quero começar falando desse meu primeiro emprego. Para quem me acompanha sabe que o meu primeiro emprego foi um estágio não remunerado de 3 meses, onde eu trabalhei de graça. Então não vou falar sobre esse estágio, eu vou te falar sobre o meu primeiro emprego formal, carteira assinada, onde eu trabalhei como jovem aprendiz em um cartório de imóveis. E só para introduzir o conteúdo, eu comecei trabalhando como jovem aprendiz porque eu precisava conciliar os estudos com o trabalho. Na época eu tinha 17 anos, a única experiência que eu tinha foi esse estágio não remunerado, que inclusive eu só fiz para ter experiência no currículo. E para quem não sabe, né, quem não passou por isso, quando você é jovem e sem experiência, as empresas não querem te contratar. E eu fiz esse estágio justamente por isso, porque a idade não tinha o que fazer, eu precisava somente da experiência para colocar no currículo e as empresas quererem me contratar. Após esse estágio, eu consegui esse emprego como jovem aprendiz, que eu trabalhava como auxiliar administrativo, na verdade assistente administrativo, que é quase a mesma coisa, e eu trabalhava na parte administrativa, trabalhava no computador o dia inteiro, mexia com papéis, e eu já vi estudos que diziam que o trabalho administrativo é o que gera mais depressão no mundo. Então é um trabalho bem monótono, bem robótico, você faz a mesma coisa todos os dias. Então eu vou partir para as 3 lições. A primeira lição que eu aprendi é que nem sempre o esforço ele gera crescimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa empresa eu queria crescer. Era o meu primeiro emprego formal no mercado de trabalho, carteira assinada. Eu queria crescer, eu queria evoluir, eu queria mostrar o meu trabalho, queria gerar resultados melhores, queria ser promovido, queria aumentar o salário, queria fazer uma função mais importante, queria agregar na empresa. E essa empresa não podia me dar isso, porque eu estava num emprego que as pessoas olham e dizem: tu só sai se quiser, tu entrou nessa empresa aí, tu vai morrer nela, tu vai se aposentar nela, melhor dizendo. Porque quem já trabalhou em cartório sabe que as pessoas realmente pensam isso, é um emprego bom, né? Confortável, para quem quer ficar confortável. Eu não, como eu acabei de explicar, eu queria crescimento, então eu me dediquei. Era o meu primeiro emprego, eu queria mostrar o meu valor, eu queria mostrar que meu trabalho era bom e gerava resultados. Então trabalhei muito, ralei muito, trabalhei muito mais do que a minha carga horária exigia. Minha carga horária como jovem aprendiz era de 4 horas de trabalho, de 1 a 5, mas eu sempre chegava mais cedo, sempre saía mais tarde, trabalhava mais do que os outros, inclusive tinha um jovem aprendiz comigo, éramos nós dois, e eu sempre, na minha cabeça, precisava fazer melhor do que ele, porque na minha cabeça era uma competição entre eu e ele para ver quem ia crescer mais. Mas eu, com o tempo, aprendi que isso não fazia nenhum sentido. Minha competição era comigo mesmo e que eu precisava melhorar todos os dias. Eu colocava uma meta para mim mensal de tanta produção que eu ia fazer e eu sempre fazia mais do que isso. Foi graças a isso que eu fui promovido em apenas 3 meses. Mas, como eu falei, nem todo esforço gera crescimento, porque eu fui promovido. Eu continuei com o contrato de jovem aprendiz, eu apenas passei a trabalhar os 2 horários, porque eu tinha acabado de terminar o ensino médio, e recebi um salário mínimo. Então eu não cresci de fato, eu só aumentei a carga horária e aumentei o meu salário porque eu trabalhei mais horas, então eu estava somente vendendo horas. Eu vou falar isso mais lá na frente. Então nem todo esforço gera crescimento. Eu queria crescer, eu queria evoluir, queria aumentar de cargo, aumentar o salário, e essa empresa não oferecia isso. Eu simplesmente tinha que aceitar o conforto de ficar numa função pro resto da minha vida, que eu não ia aguentar por muito tempo, que foi o que eu fiz. Com apenas 1 ano de trabalho, eu pedi para sair porque eu estava monótono, eu sentia que eu estava apenas batendo ponto. Todo santo dia eu fazia a mesma coisa. A segunda lição que eu aprendi e eu quero te passar hoje é que talvez você seja a pessoa certa no lugar errado, porque lá, como eu te falei, eu já tinha aprendido tudo que eu tinha para aprender, eu não tinha para onde crescer, não tinha mais algo que me motivasse a trabalhar. Minhas ideias não faziam sentido, não eram ouvidas, eu não podia oferecer nada, eu simplesmente tinha que aceitar o fato de fazer a minha função, que era a mesma todos os dias, monótono, chata, entediante. Então aquela minha empolgação, primeiro emprego, sou jovem, estou no mercado de trabalho, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou virar gerente um dia, muitas pessoas pensam assim, não tinha como se concretizar. Então por mais que eu me esforçasse tanto para poder crescer, não tinha oportunidade de crescimento. O meu esforço não era valorizado suficientemente, o meu conhecimento, o meu trabalho,
E você dar um exemplo que está no cotidiano de muitos de vocês. Às vezes você está fazendo um trabalho que outra pessoa também faz. Vocês fazem a mesma função, mas vocês estão em empresas diferentes. Aí você pensa, poxa, eu recebo um salário mínimo, hoje é 1.518. Só que essa pessoa recebe R$ 2.500 a mais do que eu. Por que se nós fazemos a mesma função? Talvez a função que ela faz não seja do mesmo jeito que você trabalha, porque a forma como você trabalha é única, mas não é sobre isso que eu quero falar. Talvez a empresa que ele trabalha seja melhor que a sua, talvez nem melhor, ela apenas valorize mais o trabalho daquela pessoa, entende? Eu já vi muitos exemplos também, dentro da minha própria casa. A minha mãe, ela trabalha como auxiliar de serviços gerais, ela já foi para uma empresa que não recebia o salário em dias, ela já foi para uma empresa que ela já foi humilhada, e ela também já teve empresa antigamente que ela era muito valorizada, recebia em dias, recebia bem, era valorizada. Por quê? Porque essas empresas mudam. Uma, ela era muito boa, estruturada, reconhecia o trabalho dela, além de pagar em dias, que é o correto, ela recebia bem por fazer esse serviço, que é um trabalho digno. E outra empresa, ela não recebia em dias, isso atrasava os pagamentos, atrasava o pagamento das contas, deixou o nome dela sujo. E outra empresa também que não valoriza o trabalho, é humilhada, porque muitas pessoas pensam, ela é faxineira, eu sou melhor que ela. Mas não, todo trabalho é digno, todo trabalho é importante e agrega valor na empresa. Eu citei a primeira lição, a segunda lição e agora nós vamos para a terceira lição, que é a seguinte: vender as suas horas não é o suficiente. Por que eu falo isso? Porque, como eu citei na primeira lição, eu fazia muito esforço e não gerava resultados. A segunda lição, eu era a pessoa certa no lugar errado, eu não me sentia valorizado como eu gostaria. Então, a terceira lição, eu estava apenas vendendo minhas horas. Eu batia meu ponto, eu fazia a mesma coisa todos os dias, eu não tinha mais o que aprender, porque eu já tinha aprendido tudo, e eu não tinha oportunidade de crescimento, então eu estava literalmente vendendo minhas horas. Eu não tinha mais nada a agregar ao meu perfil como trabalhador. Eu já tinha aprendido tudo o que eu tinha para aprender. Eu estava simplesmente vendendo minhas horas, fazendo a mesma coisa todo santo dia. Como eu expliquei no início do vídeo, trabalho administrativo é o mais triste, digamos assim, é o que mais gera depressão no mundo. Então é bem chato você fazer a mesma coisa todos os dias. Eu tenho um vídeo salvo no meu celular, que é para mim levar isso para lá na frente, quando eu tiver grande, né? Quando eu tiver alcançado os objetivos que eu tenho para mim, que é para mim ficar lembrando desses momentos, onde meu primeiro emprego formal, como já aprendi, sendo assistente administrativo, eu tenho um vídeo que lembra na minha mão, a minha mão tremendo assim, ó, porque boa parte do meu dia eu passava digitando. Tinha lá livros antigos, eu precisava transformar esses livros em documentos no Word, então eu passava muito tempo digitando, e isso dava câimbras na minha mão. E teve um dia que deu tanta câimbra que ficava aqui com o dedo, e esse dedo ficava assim, porque era o movimento que eu mais fazia, que era o do espaço. Eu digitava espaço, aí fiquei assim. Eu tenho esse vídeo gravado na minha galeria, eu vou tentar colocar esse vídeo para você ver aqui, para você ver que eu não estou mentindo, que eu vou guardar para mim como recordação do que eu passei para chegar onde eu almejo. Então eu quero deixar bem claro para você que vender as suas horas não é o suficiente, porque pelo menos eu, em um emprego, eu busco um emprego onde eu possa crescer, onde eu possa aprender coisas novas que agregam nas minhas habilidades, no meu perfil como trabalhador, certo? Eu quero uma empresa que valorize meu trabalho como eu acho que eu devo ser valorizado. Eu já vi muitas indicações em livros, por exemplo, de você receber pelos seus resultados e não pelas suas horas trabalhadas. Então eu sentia que eu estava como se fosse um robô. Eu estava vendendo literalmente minhas horas em troca de dinheiro. Então, para concluir o vídeo, eu larguei o meu primeiro emprego por conta desses 3 principais lições, empecilhos. A primeira, que eu vou resumir para você, eu estava fazendo muito esforço sem gerar resultados, porque eu não tinha oportunidade de crescimento. Era aquele típico emprego que você passa a vida inteira lá e você só sai se quiser. Inclusive, quando eu pedi para sair, eu não avisei, tá? Porque eu prefiro fazer as minhas coisas no silêncio e deixar que as pessoas saibam somente após acontecer, somente após o resultado. Eu também já vi uma frase muito boa que diz: não compartilhe as suas ideias, deixe o seu novo carro fazer um barulho. Eu gosto dessa frase, ficou na minha mente porque eu gosto muito do Ford Mustang. Futuramente eu quero ter um Mustang, aí eu penso, faça suas coisas no silêncio e deixe seu novo carro fazer um barulho. O Mustang, para quem não sabe, o motor V8 faz muito barulho, então essa frase faz sentido para mim. Mas enfim, quando larguei meu emprego, né, que as pessoas ficaram sabendo, disseram, poxa, tu saiu porque tu quis, tu sabe, né? Se tu quisesse, tu podia passar a tua vida inteira lá. Aí é que tá, eu não quero passar a vida inteira em apenas um emprego. Eu passei um ano lá morrendo, porque eu tava fazendo a mesma coisa todos os dias, estava entediado, já queria sair, faz mocota. Então fez sentido pra mim essa saída.
A segunda lição que eu citei também é que eu me sentia que era a pessoa certa no lugar errado, porque eu não era valorizado da forma que eu gostaria, eu queria crescer, não tinha para onde crescer, enfim. E a terceira lição é que eu estava vendendo apenas as minhas horas. Eu não queria isso. Eu queria um emprego que me desse conhecimento prático, que agregue no meu perfil. Vídeo resumido. Agora, para finalizar, eu quero te dizer, eu saí, mas como? Primeiramente, eu pensei, para onde? Para onde eu quero sair? Eu estava na empresa ainda, tá? Eu não pedi as contas e fiquei desempregado procurando emprego. Não, eu fiz um planejamento. Você tem que ser esperto. Se você precisa de dinheiro, você entende o que eu estou falando. Você não pode simplesmente largar o emprego e procurar outro. Você procura outro dentro do emprego que você está. Aí eu pensei, para onde eu quero ir? E foi aí que um colega meu, desse meu atual emprego, me ajudou. Ele falou, pô, tu gosta de finanças, tu investe, tu gosta de investimentos, por que tu não vai pro banco, ser bancário, mercado financeiro? Aí eu pensei, poxa, eu nunca pensei sobre isso não. Aí ele me apresentou as certificações financeiras, que hoje eu tenho a CPA 20, e isso me ajudou bastante. Então eu já sabia para onde eu iria, eu só não sabia como. Foi aí que eu busquei. Ele me citou essas certificações financeiras que na época eu não tinha nenhum conhecimento. Aí eu fui buscar, fui aprender e vi que estava no meu alcance. Eu simplesmente precisaria fazer uma prova. Aí eu estudei, passei alguns meses estudando, me dediquei, aproveitei as minhas férias, que na verdade eu vendi minhas férias, eu peguei apenas uma semana. Você tem uma férias de um mês, 30 dias, remunerado, certo? Eu peguei 5 dias, né, de segunda a sexta, e vendi o resto. Esses 5 dias foram suficientes para me fazer essa prova, porque eu pensei, se eu pegar o mês inteiro, eu vou colocar no meu subconsciente que eu tenho um mês inteiro para realizar a prova. Aí eu vou ter a chance de ter um plano B, de fracassar e fazer a prova novamente. Então eu não vou fazer isso. Eu vou vender apenas uma semana, pegar 5 dias, porque eu vou fazer a prova somente uma vez. Eu só tenho uma chance, então eu preciso fazer dar certo. Eu já sabia para onde e eu já sabia como. Então eu caí de cabeça, eu fui de cabeça. Eu estudei, eu fiz a prova, graças a Deus eu fui aprovado de primeira e após um mês de aprovação nessa prova, eu já consegui o meu primeiro emprego no mercado financeiro, que é o trabalho que eu estou hoje, num estágio. Foi um pouco difícil, porque dentro do meu emprego, eu estava procurando outros empregos, eu pedi algumas vezes para sair, para poder fazer parte de entrevistas, e eu abri o jogo, eu falei para o meu patrão que eu estava precisando trocar de emprego, que era o que eu queria, era o que eu estava almejando, era o meu sonho, enfim, queria trabalhar no mercado financeiro, e eu tinha algumas oportunidades para fazer entrevista e eu precisava sair durante o expediente. Ele entendeu numa boa, deu tudo certo, graças a Deus. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí se você se sente assim no seu trabalho atual, comenta como você se sente, para onde você vai mudar, enfim, qualquer coisa. Eu gosto muito de ler os comentários, certo? Se inscreva no canal também, porque eu já vi que 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos, então por favor se inscreve e compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que você acredita que está precisando ouvir essa mensagem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.